Minuto. Minha querida, está tudo bem por aqui, sem nenhuma dúvida. Obrigado. Já estou em aula aqui com as crianças. Então, vamos lá, continuando aqui. Muito bom dia, sou o professor Henrique Littaf, do canal Lógica Online. Estamos ao vivo para mais uma aula do preparatório vestibular. No caso, esse vestibular preparatório Enem e também para a Universidade do Estado Macro da Universidade do Estado do Amazonas. Fique à vontade para assistir nossa aula, faça anotações detalhadas. Caso tenha alguma dúvida, mande mensagens através de nossas redes sociais, do Instagram, que é o Lógica Online, e também do nosso site, que é o www.logicaonline.com.br. Dito isso, vamos verificar e começar. O primeiro tópico da nossa aula vai ser estados de agregação da matéria e depois propriedades das matérias. Esses são os tópicos da aula de hoje. Na segunda parte, nós vamos ter também o material de preparação, separação, misturas e separações de substâncias, mas eu já deixei esse material preparado e gravado. Nós aprendemos, lá desde o ensino fundamental, que existem os estados de agregação da matéria, e esses estados estão presentes no nosso dia a dia. Você tem a água no estado líquido, quando você ferve, você tem a água no estado de vapor, e o gelo que você coloca lá na sua Coca-Cola, ela está no estado sólido. Então, a mesma substância ela se apresenta em estados diferentes, ou, a maneira correta de falar, que é estados de agregação diferentes. Esses estados de agregação podem ser relacionados para o que nós chamamos de mudanças de fase, que são colocados dessa forma. Aqui eu tenho sólido, aquece, vira líquido, aquece, vira vapor. Pelo menos por enquanto, eu não estou falando no sentido de, como se diz, estado gasoso. Já vou explicar por que essa sutil diferença. Essa passagem, que nós chamamos de passagem do estado sólido para o estado líquido, essas passagens recebem nomes especiais. Vocês vão ter que lembrar. Passagem do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. A passagem do estado líquido para o estado de vapor chama-se vaporização. Só um minuto, por favor. A passagem do estado de vapor para o estado líquido chama-se condensação. E a passagem do estado líquido para o sólido chama-se solidificação. É importante lembrar que eu tenho uma passagem direta do estado sólido para o estado de vapor. O estado sólido para o estado de vapor chama-se sublimação. E, é claro, do estado de vapor para o estado sólido, eu tenho a ressublimação. Dados esses daqui, fica mais fácil a gente entender uma série de transformações de agregação da matéria. E a primeira que nós vamos verificar agora são os chamados pontos de fusão e pontos de ebulição. Vamos recapitular, que isso aqui a gente aprendeu aqui bem simples. Os estados de agregação básico da matéria, quais são? São as passagens que nós chamamos, né? Passagem do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado de vapor, e o contrário, né? Do vapor para o líquido e do líquido para o sólido. No primeiro caso, quando você tem a transformação do estado sólido, estado líquido, estado de vapor, significa que eu tenho necessariamente um que nós chamamos de aquecimento. Você pega o gelo, aquece, vira água, aquece, vira vapor. E o contrário, que é a transformação de agregação no sentido contrário, é o que nós chamamos de resfriamento. Você resfria o vapor que vira líquido, coloca no congelador e ele vira meu gelo para colocar no meu suco. Então, esses são os estados de agregação. Mas esses estados de agregação em si, eles precisam necessariamente ser relacionados a uma determinada temperatura específica. E essas temperaturas, conforme vocês vão aprender agora, elas designam até o tipo de substância que nós estamos trabalhando. O próximo caso que nós vamos verificar agora,
Quando eu for escrevendo, que eu vou sempre escrevendo rápido, tem muita coisa para eu falar em pouco tempo, que a nossa aula sempre é 1 hora, sempre vamos ter cerca de 90 minutos de aula. Tentem printar dentro do possível. Anotem alguma coisa importante, alguma coisa que eu falar, mas dentro do possível tentem printar e depois anotar tudo bonitinho, tá ok? Vamos lá. Próximo tópico. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aperta o botão levantar a mão e pode falar, não se preocupe, tá bom? Obrigado. Ponto de fusão e ponto de ebulição. A matéria, ela sofre grande variação de temperatura quando absorve ela calor do ambiente ou quando ela cede calor ao ambiente. Porém, tem determinados tipos de matéria que quando altera a sua temperatura, não há variação do seu estado de agregação. Como, por exemplo, quando você pega a sua água para fazer um chá, você aquece essa água da temperatura ambiente, digamos que a temperatura ambiente da água. Vamos pensar que, normalmente eu estou usando como exemplo a água, porque a água é um líquido que nós conhecemos muito bem seu comportamento. Desde criança nós sabemos como ela se comporta. Então ela é uma boa referência para a gente aprender essas passagens de estado de agregação. Mas que é muito importante lembrar que essas transformações ocorrem com todas as substâncias que existem na natureza. Até uma pedra ela pode virar líquido, uma pedra ela pode virar gás. Vocês já viram pedra no estado líquido? É a lava do vulcão. E no estado gasoso é quando a temperatura aumenta mais ainda. Então essas transformações da matéria de sólido, de líquido para vapor, e o contrário também, elas ocorrem com todas as substâncias que existem na natureza. No caso, a gente está falando da água, porque a água a gente conhece o comportamento dela, a temperatura ambiente. Voltando aqui à história, a água a temperatura ambiente em laboratório não é uma frase que eu estou inventando, significa um valor, que equivale a 25 graus Celsius com uma pressão de uma atmosfera. Essa pressão chama-se pressão atmosférica normal, que é essa que nós estamos vivendo. A água a 25 graus Celsius, ela está em que estado? Ela está no estado líquido. O interessante é que tem uma grande margem até que a água se transforme, por exemplo, no estado gasoso. Você pode, para fazer um chá de hortelã, você pode aquecer uma água, uma temperatura, por exemplo, de 70 graus Celsius. Ela vai ficar bem quente, mas ainda vai estar em que estado? Vai estar no estado líquido. Então, existem limites que, conforme você vai aumentando a temperatura, a água ela vai começar, no caso específico, ela vai começar a entrar em ebulição. Ou que nós dizemos vai começar a ferver e vai começar a evaporar. Esses pontos, tanto do contrário, quando você vai congelar a água, quanto você vai ferver a água, são chamados pontos de limites de fase. E esses limites de fase são fundamentais para a gente poder entender as propriedades dessa matéria. Eu vou colocar aqui alguns para vocês poderem entender. Aqui vamos colocar a primeira molécula, H2O, a água. A água, a temperatura, ela tem duas características. Primeiro, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que é ponto de fusão? Ponto de fusão é a temperatura na qual a substância começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Começa, importante essa palavra aqui. A passar do estado sólido para o líquido. Eu falei, começa a passar do estado sólido para o estado líquido, porque essa transformação, ela não é, de modo geral, né, ela não é instantânea. Você demora, por exemplo, você pega um gelo, você deixa em cima de um pires, a temperatura ambiente, ele vai começar a derreter. Tanto que você vê o gelo se transformando em água no estado líquido.
mas não é instantâneo. A temperatura demora pouco a pouco, porque, como eu lhe falei anteriormente, quando chega numa temperatura superior a 0 graus Celsius, ele começa a derreter. Mas demora, porque toda, toda substância ela tem que modificar a matéria. Bom, o estado de agregação, no caso específico, né? Isso aqui é ponto de fusão. O que é ponto de ebulição? Deixa eu colocar aqui em cima. Tirem print, tá? Importante. Ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância começa a passar do estado líquido para o estado de vapor. Começa a passar do estado líquido para o de vapor. No caso específico, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, eles são característicos das substâncias reais, das substâncias puras. Embora a gente vá ver mais tarde qual a diferença entre substância e mistura, é importante lembrar que substância é o tipo de composto que tem as mesmas propriedades o tempo todo, ou seja, não é uma mistura de compostos diferentes. Por exemplo, a madeira ela é formada por uma série de substâncias diferentes, formada por celulose, formada por sais minerais, alguns tipos de metais e outras coisas. Uma barra de ferro, por exemplo, é uma substância pura. Ela é pura porque só tem átomos de ferro presente nela. E a água, não a água mineral, mas uma água de laboratório, por exemplo, a água destilada, é uma substância pura também porque tem apenas moléculas de água. Então, quando eu falo ponto de fusão ou ebulição, eu sempre me refiro a uma substância pura, ou seja, que só tem aquele tipo de molécula, não tem contaminantes de outros tipos. No caso específico aqui, deixe-me colocar uma pequena tabela para podermos entender esses detalhes. Aqui, relativo aqui à água. A água, eu vou colocar aqui, vou fazer uma tabelinha, tá bom? Ponto de fusão, vou chamar a partir de agora PF, tá? Não é prato feito, tá bom? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos colocar aqui esses limites de fase. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ponto de fusão, ponto de ebulição. O ponto de fusão, como eu falei, é a temperatura na qual a substância começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Significa que, em temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, só um minuto, por favor. Significa que, em temperaturas inferiores a 100 graus, a 0 graus Celsius, a água vai estar em que estado? Sólido. Entre 0 e 100 graus Celsius, ela vai estar em que estado? Líquido. E superior a 100 graus Celsius, vai estar em que estado? Vai estar no estado de vapor. É muito importante definir isso. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente de laboratório, a água vai estar em que estado físico? Aí você fala, 25 graus Celsius está por aqui. Vencedor está no estado líquido? É bem simples de relacionar. Observem esse outro caso aqui, olha. Álcool etílico. Álcool etílico é etanol. Esse etanol que nós utilizamos muito ultimamente para limpar as mãos, lavar nossas mãos. O ponto de fusão, vamos lá, colocar ponto de fusão, ponto de ebulição. O ponto de fusão do álcool etílico, deixa eu me colocar aqui bonitinho, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição. O ponto de fusão do álcool etílico é de menos 114 graus Celsius. É muito baixo, né? Bem baixo mesmo. Isso explica, em parte, por que não dá, por exemplo, você congelar uma cachaça. Se colocar no congelador uma cachaça, ela não vai congelar. Uma vodka, né?
Ponto de ebulição. O ponto de ebulição do álcool etílico é de 78,4 graus Celsius. O que significa isso? Significa que em temperaturas inferiores a menos 114 graus, o álcool etílico vai estar em que estado? Sólido. Entre menos 114 e 78 graus Celsius, vai estar em que estado? Líquido. E superior a 78,4 graus Celsius, vai estar em que estado? Vai estar no estado de vapor. Por exemplo, se eu fizer uma mistura de álcool com água, a gente percebe que vai evaporar primeiro o álcool, porque o álcool ele tem ponto de ebulição mais baixo, então ele evapora mais facilmente. Vamos verificar uma outra tabela, por exemplo. Vamos colocar aqui o cloreto de sódio, sal de cozinha, né? Mesmo raciocínio. Ponto de fusão e aqui ponto de ebulição. No caso do álcool, do sal de cozinha, nós temos esses valores aqui, deixa eu colocar. O ponto de fusão do sal de cozinha é de 800 graus Celsius, aproximadamente. E o ponto de ebulição dele é de 1413 graus Celsius. Significa o que é isso? Significa que em temperaturas inferiores a 800 graus Celsius, ele vai estar aqui estado. Vai estar aqui no estado sólido. Entre 800 e 1413 graus Celsius, ele vai estar em que estado? Vai estar no estado líquido. E superior à temperatura de 1413, ele vai estar aqui estado, no estado de vapor. O que significa isso? Significa que para a nossa realidade de temperatura ambiente, que seria 25 graus Celsius, o sal de cozinha que nós conhecemos, ele vai estar aqui em estado. Vai estar no estado sólido. Isso que é bizarro da parte de química. Você lembrar que as substâncias que existem na natureza, elas podem estar em diferentes estados físicos, diferentes dependendo das condições que elas se encontram. Ou seja, em planetas diferentes da Terra, as substâncias que nós conhecemos, elas vão estar em estado completamente diferente do que nós vemos no dia a dia. Porque a temperatura e a pressão e as condições em que elas são expostas são diferentes. Isso é muito importante, bem fundamental. Ficou claro o que eu defini aqui? Beleza. Então, dito isso, vamos relacionar um pequeno detalhe. Eu já havia falado anteriormente que essa passagem aqui, a passagem do estado sólido para o estado líquido, chama-se fusão. E, sinceramente, ela é autoexplicativa. É a passagem simples do estado sólido para o estado líquido. Fica mais chique quando a gente está passando do estado líquido para o estado de vapor. Porque, embora o nome seja vaporização, isso não mudou nada do que eu expliquei, do que eu falei, existem dois casos especiais de vaporização que eu gostaria de explicar, que é cobrado em vestibulares. O primeiro caso chama-se ebulição e evaporação. Deixa-me explicar, por favor. Anotaram? Muito bem, vamos lá. Ebulição e evaporação. A ebulição e a evaporação são tipos de vaporização. No primeiro caso, na verdade, eu quero explicar primeiro o que é evaporação. A definição clássica de evaporação aqui é a seguinte: evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, perdão, do estado líquido para o estado de vapor à temperatura ambiente.
É importante a gente lembrar isso, porque você sabe que... Porque agora há pouco eu falei que a passagem do estado líquido do estado gasoso ocorre no que nós chamamos de ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água, como vocês já sabem, desde o ensino médio, do ensino fundamental, é de 100 graus Celsius. Mas, quando eu coloco uma água na calçada, vou lavar minha calçada e jogo com água, né? Ou então, quando eu coloco minha roupa para secar no varal, você percebe que elas acabam secando, porque a água está presente nessas situações. Nós até usamos o termo, né? Ela evapora, ela seca, né? Significa que a água ela atingiu a temperatura de 100 graus Celsius? Não, não atingiu, logicamente não. Porque vocês têm que lembrar que uma outra característica das moléculas, que é muito importante, a gente vai estudar mais à frente, mais em detalhes. As moléculas, elas são ligadas por uma espécie de cola. Essa cola são as chamadas ligações intermoleculares. A pressão atmosférica, a velocidade do vento e outros fatores que existem no ambiente, são eles que fazem a água se desagregar. As moléculas, elas ficam juntas, mas conforme esses conceitos eles vão acontecendo, elas vão se separando. Por exemplo, quando o vento bate, o que acontece? Ele diminui a pressão em cima dessa roupa, então ela começa a evaporar mais facilmente. Então, a evaporação, essa passagem que ocorre aí do estado líquido para o estado gasoso, acontece em algumas espécies de matéria, ou pelo menos algumas que podem ser ligações mais frágeis. Eu falei para vocês que o processo de evaporação é muito comum na água. Não tão comum, né? Porque a água evapora, mas não evapora tão bem, né? Mas, por outro lado, se você utilizar, olha, álcool, quando você pega álcool e coloca na sua mão, você sente ele evaporando pouco a pouco da sua mão. A acetona que você utiliza para tirar o esmalte dos dedos, também ela evapora muito facilmente. Essas substâncias, elas são o que nós chamamos de substâncias voláteis. Substâncias voláteis, porque quanto menor o ponto de fusão e ebulição delas, mais fracas as ligações, então elas evaporam mais facilmente. Então, esse é o fenômeno de evaporação. Existe um outro fenômeno chamado de ebulição. Ebulição é a passagem do estado líquido para o de vapor através de convecção. Eu vou colocar aqui uma palavra para vocês lembrarem também com respeito ao fenômeno de ebulição, porque a ebulição acontece nos líquidos, né? E essa ebulição, pelo menos a maneira como nós identificamos ela, é sempre através da formação de bolhas. O que acontece, na verdade, é fascinante. Deixa eu me explicar aqui para vocês. Imaginemos uma panela com água. Vamos encher nossa panela aqui com água. Quando você inicia o aquecimento, aqui, o que acontece em termos bem práticos é que as moléculas de água que estão aqui embaixo, elas vão começando a ficar aquecidas. Na verdade, em termos bem práticos, a água não é um condutor térmico, sabe, não é um condutor térmico lá muito bom. Então, ela aquece de maneira mais ou menos desigual. Essas moléculas que aquecem primeiro aqui, elas começam a subir. Porque pelo fenômeno de convecção, a gente percebe que as substâncias, que quando elas são aquecidas, elas aumentam o volume, isso diminui a densidade delas, o peso, por assim dizer. Então, o que acontece? Elas começam a flutuar, começam a subir. E as moléculas que estão aqui em cima, inicialmente, elas começam a descer.
Esse fenômeno, quando você observa a panela aquecendo, isso aqui forma o que nós chamamos de bolhas dentro dela. Essas bolhas, conforme elas vão sendo formadas, essas bolhas, conforme elas vão sendo formadas, elas formam esse fenômeno de borbulhamento, e quando elas chegam aqui a superfície, elas finalmente começam a evaporar. Esse fenômeno recebe o nome de ebulição. É bem simples mesmo esse detalhe aqui. Isso aqui ocorre quando a água atinge a sua temperatura, né? Atinge a temperatura de 100 graus Celsius, como a gente está falando. Esse fenômeno chama-se ebulição. De fato, isso ocorre em outras situações. Por exemplo, mesmo o ar-condicionado, né? O ar-condicionado ele fica em cima jogando ar frio. Então, o ar frio desce e o ar quente sobe. Ele fica circulando no ambiente, aí fica bem gelado. Então, por isso que todas as vezes que tu pega a paleta do ar-condicionado e gira para ti, está atrapalhando todo o processo de convecção que pode existir. Então, tem que ficar ligado, tá bom? Pessoal, só um minuto, agora que eu percebi um pequeno problema aqui, só um detalhe, só um minuto, por favor. Me desculpem, tá? Não tinha percebido que estava ligado um dos filtros aqui. Pelo menos vocês estão enxergando melhor agora o que eu estou fazendo. Bom, então esse aqui é o fenômeno de convecção. Ah, sim. Além desse fenômeno de convecção, tem outro fenômeno aqui muito importante para nós relacionarmos, que é esse daqui, olha, é calefação. Então, recapitulando, calefação é quando, por exemplo, você pega a sua chapinha, aí para ver se a chapinha ela está quente realmente, você dá uma cuspidinha na chapinha, pega assim, aí joga e instantaneamente a água, quando bate na chapinha, ela explode e passa direto do estado líquido para o estado de vapor. Essa situação chama-se calefação. Deixa eu escrever aqui. O que significa calefação? Calefação é a passagem violenta calefação é a passagem violenta do estado líquido para o de vapor. Então, recapitulando, evaporação, vaporização é o fenômeno normal, que é o nome geral para a passagem do estado líquido para o estado de vapor. A evaporação é uma passagem lenta. A ebulição é um pouco mais rápida, mas é uma passagem que ocorre com a formação de bolhas. E, finalmente, a calefação é a passagem violenta do estado líquido para o estado de vapor. É bem simples de lembrar. Agora, antes de continuar a explicação na sala e para a próxima parte, deixe-me só explicar um pequeno detalhe que eu havia falado anteriormente. Durante toda a aula, eu fiquei tomando cuidado de não falar estado gasoso, e sim falar estado de vapor. Tem um porquê para isso. Vamos verificar isso agora. Diferença entre vapor e gás. Eu talvez tenha tido um estranhamento conforme eu estava explicando isso daqui. Mas a verdade é que existe uma diferença científica entre a palavra vapor e entre a palavra gás. Vocês sabem, por exemplo, que quase todos os gases, não necessariamente
modificando a temperatura, mas modificando até a pressão, ele pode se transformar, por exemplo, em líquido. Um exemplo bem simples que eu coloco para vocês é o GLP, aquele botijão de gás. GLP. O GLP é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. O gás de cozinha, dentro daquela botija, ela está no estado líquida. Por isso que o nome é GLP, gás liquefeito de petróleo. Por que isso ocorre? Porque o gás está em altíssima pressão dentro daquele recipiente. E isso é a parte legal. Porque quando você altera a pressão de uma substância, você pode modificar o estado físico dela. Por exemplo, aquele gás está na temperatura ambiente. Ele deveria ser gás, mas dentro daquela botija ele está no estado líquido. Ele só se torna gás de novo quando você coloca, quando você abre a válvula, ele vira gás, você acende para tacar fogo para fazer o feijão. Então, essa é a diferença fundamental. Existe um negócio que nós chamamos de pressão crítica e temperatura crítica, que futuramente nós vamos estudar mais detalhadamente dentro de soluções. Em resumo, ele fala, esse conceito teórico diz que existem substâncias que não importa qual pressão, qual aumento de pressão e temperatura tu faça, ela continua sendo gás nas condições que ela é gás. Ou seja, se você pega um gás e quando você aumenta a pressão dele, ele se transforma em líquido, ele não é exatamente um gás ideal, ou pelo menos um gás fisicamente falando, ele é vapor. Então, gás é um caso muito específico, tanto que nós, mais tarde, vamos estudar o que nós chamamos de gases ideais, ou gases perfeitos. Então, a água, no estado quando ela passa para o estado gasoso, nós dizemos que ela está no estado de vapor. Não porque ela não se comporta como gás, não é isso. É porque se você pegar aquele vapor, pressionar aquele vapor, ele volta a ser líquido mais uma vez. Não é que é interessante? Então, dito isso daqui, nós falamos de vapor porque quando a diferença é que gás... Qual a definição de gás? Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar a parte resumida, tá, para você, só para lembrar mesmo. O gás é a substância que não altera seu estado de agregação ao sofrer variação de pressão ou temperatura. Críticas, né, a gente chama, né? Então é um caso bem especial. Então, a partir de agora, embora não seja incorreto falar estado gasoso, o correto nas provas que vai ser cobrado de vocês é estado de vapor. Ficou claro? Beleza. Terminamos essa primeira parte. Não é complicado, é bem simples mesmo. Deixa eu me explicar mais um detalhe aqui. Nós verificamos as passagens de fusão, eu expliquei rapidamente. O caso de evaporação, agora nós vamos ver o contrário, tá bom? Nós vamos ver o caso especial, chamado sublimação. Vamos ver agora. Senhoras, vocês podem fazer perguntas, tá bem? É aula ao vivo, vocês podem fazer perguntas à vontade, caso tenha alguma, tá ok? Nós aprendemos, tem essas transformações aqui, de sólido para líquido e de líquido para estado de vapor. E eu expliquei quase no final da minha análise que essa passagem do estado sólido para o estado de vapor chama-se sublimação. É bem interessante, não é verdade?
A substância passar direto do estado sólido para o estado de vapor, evaporar. O que ocorre, por exemplo, em bolinhas de naftalina. Eu nem sei se vocês conhecem direito naftalina, que é uma coisa mais antiga, mas se colocava no guarda-roupa, por exemplo, ou então perto de livros, para que traças e outros insetos não, ou mesmo fungo, não estragassem o material delas, né? Então, isso é o que nós chamamos de naftalina. Naftalina é uma substância que ela passa direto do estado líquido, do estado sólido, do estado de vapor. O outro exemplo que eu acho que vocês conhecem, não tem aquelas fumaças do show, que fica aquele fumacê todo esquisito? Aquilo ali é gelo seco, né? Que é dióxido de carbono no estado sólido, e quando você joga água nele, ele passa direto para o estado de vapor. Ele joga no estado de vapor, fica aquela água todinha. Existem algumas aplicações muito interessantes do que nós chamamos de estado dessa aplicação da passagem do estado sólido para o estado de vapor. O primeiro caso, que é cobrado em vestibular, que eu gostaria de passar para vocês, é esse processo aqui, chamado liofilização. Para explicar a liofilização, acho que um exemplo é mais interessante. Como fazer café instantâneo? Café instantâneo é aquele café que você apenas coloca no. Você coloca na água e já dá para tomar, ele não tem aquela borra, né? O que acontece? A primeira coisa que você vai fazer é dissolver o café comum, né? Em solvente, como por exemplo um solvente parecido com o éter de petróleo. Esse éter de petróleo, ele é filtrado, em que você tira a borra do café. Em seguida, esse filtrado, esse líquido que não tem mais a borra do café, ele é congelado. E finalmente, quando ele é congelado, você aumenta rapidamente a pressão. O que acontece? O éter evapora e sobra só o pó solúvel, que é vendido. Esse processo, ele acontece muitas vezes, né? Em vários tipos de alimento. É um processo em que você, por mudança de temperatura, você tira rapidamente o líquido e fica só a parte sólida. Ele fica sem água, que nós chamamos de alimento seco. Então, esse tipo de processo ele é fundamental dentro da indústria, que é um processo também de sublimação. Só que, ao invés de ser por temperatura, é por aumento de pressão ou diminuição de pressão, dependendo do caso. Esse processo denomina-se liofilização. Deixa eu me escrever aqui embaixo. Liofilização. O processo de sublimação. Que ocorre com variação de pressão. Ou seja, passagem do estado sólido para o estado líquido. Muito bonito, né? Isso aqui terminamos a primeira parte.
Agora, vamos verificar a segunda parte, que é propriedades da matéria e como aplicá-las nas nossas questões de vestibular, tá bem? Vamos lá agora. Só um minuto, por favor. Esse tópico aqui especificamente vai ser bem rapidinho, é só para a gente entender alguns detalhes importantes. As propriedades da matéria é como nós identificamos a matéria. E todas elas são relacionadas, né, ao que nós chamamos das propriedades básicas dela. Temos propriedades de grupo, como, por exemplo, se uma substância é ácida, básica, ou se ela é neutra. Então, vamos verificar cada uma delas, tá bom? Primeira propriedade, coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é a capacidade de uma substância dissolver em outra. Desculpa, eu ia esquecendo de falar uma coisa importante. O objetivo de nós estudarmos nesse momento propriedades da matéria é porque, observando as propriedades de como uma substância se comporta, segundo algumas regras que eu estou ensinando agora para vocês conseguiriam descobrir mais ou menos de onde ela veio, de que ela é feita, que tipo de moléculas ela tem e qual é o comportamento dela. É como se, dependendo, sabe, como se você conhecesse, meninas, um menino que você gosta e você sabe mais sobre ele, sabendo o tipo de música, como ele trata a mãe dele, como ele se veste, onde ele estuda, sabe? São essas características da pessoa que dá pelo menos um rumo para onde vai aquela pessoa. Em química, nós temos uma análise parecida. E são essas frases mágicas, o coeficiente de solubilidade. Depois a gente vai estudar as propriedades químicas, as propriedades físicas da matéria. Todos esses daqui identificam mais ou menos como aquela substância deve agir e, principalmente, permite que a gente preveja o comportamento dela. Então, esse é o objetivo dessa parte da aula. Então, falando nisso, né, nós temos aqui o coeficiente, nós temos aqui propriedade da matéria, primeiro coeficiente de solubilidade. O que é coeficiente de solubilidade? É a capacidade de uma substância dissolver em outra. Exemplo, toda substância dissolve na outra, ou pelo menos, quando a gente fala dissolver, entenda-se, você pega um copo de água, coloca uma colher de chá de açúcar, mexe cuidadosamente e você percebe que, entre aspas, o açúcar desaparece. Ele não desapareceu, ele continua dentro do líquido, só que disperso, dissolvido. Isso é solubilidade. Existem substâncias que são mais solúveis ou menos solúveis. Por exemplo, nesse mesmo copo de água hipotético, se você colocar uma colher de chá de areia, o que acontece? Você fala, Henrique, pode até dissolver alguma coisinha. Mas na prática eu vejo, por mais que eu mexa lá, posso passar o dia todo mexendo, a água vai ficar no fundo do recipiente. Porque a areia ou é pouco solúvel na água ou não se dissolve na água. Se eu colocar uma moeda dentro da água, vai dissolver mais uma vez. Henrique pode até dissolver alguma coisa que eu não esteja vendo. Mas na prática, a gente observa que o metal dentro da água, ele é insolúvel. Então é nesse sentido que eu estou falando, tudo bem? É que nem o esmalte, que nem o esmalte de unha que você vai tirar. Se você lavar com água mesmo, não vai sair aquilo. No entanto, se você utiliza um solvente, como por exemplo a acetona, e passar no esmalte,
ele dissolve as partículas de esmaltes e você consegue tirar do seu dedo. Então, alguns materiais, eles são solúveis em outros. Mas só que a solubilidade deles depende da quantidade que você coloca e também da temperatura. Então, deixa eu me escrever isso. De que depende a solubilidade? Em primeiro lugar, a solubilidade depende do tipo de molécula, tipo de substância que nós estamos falando, né? O que mais? Depende também da quantidade máxima que pode ser dissolvida. E, é claro, depende da temperatura. O solvente universal, o solvente padrão que nós utilizamos para entender e relacionar isso é a água. A água é o solvente universal, mas ela não dissolve tudo. Por exemplo, se você colocar uma colher imaginemos um copo com água, um copo desse tamanho aqui, um copo com água, você vai colocar uma colher de chá de açúcar. Mexe completamente, dissolve, aí você fala, dissolve. Aí você vai colocar 20 colheres de açúcar nesse copo d'água. Vai dissolver completamente? Aí tu vai falar assim, Henrique, dissolve uma parte, mas não tudo. Porque o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que tu consegue dissolver numa determinada quantidade padrão de solvente. De novo, o coeficiente de solubilidade também é a quantidade máxima de substância que você consegue dissolver em uma determinada quantidade de água. Essas solubilidades, elas não são infinitas. Quer dizer, de modo geral, não são infinitas. Outra questão importante com respeito à solubilidade é a questão da temperatura. De modo geral, meninas, quanto maior a temperatura, de sólidos, né, de sólidos, quanto maior a temperatura, mais solúvel ela se torna. Quanto maior a temperatura, mais solúvel ela se torna. Um exemplo comum que eu sempre gosto de usar é, por exemplo, para fazer um copo de leite em pó. Para fazer um copo de leite em pó, é mais fácil bater o leite e dissolver na água quente ou na água gelada. Aí tu fala, Henrique, na água quente, né? Porque na água quente, as moléculas, elas têm mais energia, elas ficam mais vibrantes e, portanto, elas conseguem se dispersar de maneira mais eficiente. De fato, isso é fundamental para fazer o processo de solubilidade. Essa solubilidade, ela é diretamente proporcional à temperatura. Eu vou colocar aqui uma pequena tabelinha, uma tabela de solubilidade de açúcar comum, para a gente poder entender isso daqui. Mas antes, deixa eu me explicar só um detalhe sobre coeficiente de solubilidade que é muito importante, tá bom? Muito bem. Uma outra definição de coeficiente de solubilidade é essa daqui. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que você pode dissolver em um solvente. Pode ser dissolvida em um solvente. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, fazer um gráfico de temperatura pelo coeficiente de solubilidade. A partir de agora eu vou chamar de CS, tá? Não é Counter-Strike não, tá? CS. Vou colocar aqui umas temperaturas aqui aleatórias, 0 graus Celsius, depois 10 graus Celsius. Espera aí. 0 graus Celsius, 10 graus Celsius. Aqui 20, 30 graus Celsius. Tá bom, já chega. Mais uma, só para ficar mais chique. E 40 graus Celsius. Nessa situação aqui, você percebe os coeficientes de solubilidade para a substância. A 0 graus Celsius, esses valores aqui são meio inventados, tá bom? Que eu não lembro exatamente em detalhes, mas é só para a gente ter uma relação. Em 100 gramas de água, 100 gramas de água é um bichinho assim de água,
Em 100 gramas de água, eu consigo dissolver aproximadamente 17 gramas de açúcar a 0 graus Celsius. Em 10 graus Celsius, eu consigo dissolver 19 gramas de açúcar. A 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 20,3 gramas. E a 30 graus Celsius, eu consigo dissolver 23,8 gramas. E, finalmente, a 40 graus Celsius, eu consigo dissolver 270, 27 gramas. O que você percebe aí? Que conforme você vai aumentando a temperatura, isso aumenta a solubilidade de uma determinada substância. Isso aqui é bem interessante, porque a gente aprende que a solubilidade dele aumenta com a temperatura. Uma palavra de cautela. Essa regra, de modo geral, se aplica a sólidos. Quanto maior a temperatura, maior a capacidade de uma substância se dissolver em outra. No caso, pode ser na água e qualquer outro solvente. Mas isso não é válido para gases. Gases, não se preocupe, a gente vai estudar isso mais em detalhes dentro de soluções. Mas apenas para relembrar, gases é o inverso. Lembrete. Lembrete de Coca-Cola, tá? Gases. Quanto maior a temperatura, menos solúvel ele é. Quanto maior a temperatura, menos solúvel ele é. No caso da Coca-Cola, é bem fácil de lembrar, porque a Coca-Cola, conforme ela vai esquentando, ela vai liberando gás. A resposta é simples, o gás já estava lá. Ele está sendo liberado porque, conforme vai aumentando a temperatura, o gás se torna menos solúvel. E, portanto, ele vai sendo liberado. É por isso que Coca-Cola quente é tão horrível, porque ela vai liberando todo o gás. E sim, tua avó estava certa. Se você vê a coca espumando assim, porque ela está quente mesmo. Ela está tão quente que está liberando gás que está dentro dela. Na fábrica, para você injetar gás carbônico na água, que já é uma coisa complicadíssima, você tem que baixar muito a temperatura e aumentar a pressão. Isso faz o gás se dissolver mais facilmente no líquido. Quando você abre a Coca-Cola, imediatamente ela começa a perder essas características. Ficou claro que eu expliquei? Ficou claro que eu falei? Beleza aqui. Bom, dito isso aqui, vamos verificar o pequeno tópico agora com respeito à parte final da nossa aula, com respeito à parte básica de entender o que é uma substância pura, o que é uma mistura. E mais tarde vocês vão ver na nossa aula gravada, que inclusive já está na nossa plataforma, os processos de separação dessas misturas. Vamos ver isso agora. Só um minuto, por favor, ministro. Já continuando aqui. Nós estudamos essas propriedades das matérias. Nós explicamos o que era coeficiente de solubilidade. Nós verificamos algumas propriedades gerais que podem existir dentro dela. Vamos definir primeiro o que significa substância, tá bom? Um material é uma quantidade limitada de matéria, que é algo que possui massa, densidade e ocupa lugar no espaço. Esse material é uma substância quando é uma substância quando possui todas as propriedades
físicas e químicas definidas e invariáveis. Analisadas na mesma pressão e temperatura. Não existem, é muito importante lembrar disso, não existem duas substâncias exatamente iguais. E para a gente poder entender isso, eu queria colocar alguns exemplos de substâncias que eu estou falando. Podemos colocar aqui água destilada. Não confunda com água destilada com água mineral, tá bom? Água mineral, na verdade, é uma mistura. Porque substância pura, que é o que nós estamos analisando agora, é o tipo de substância, é o tipo de material que contém as mesmas características, é o mesmo tipo de molécula, é o mesmo tipo de átomo. Ele não tem mistura de átomos de outras substâncias. Por exemplo, a água destilada é uma substância pura. Por que ela é uma substância pura? Porque só tem moléculas de água presente nela. Água mineral não é uma substância pura. Água mineral tem gases dissolvidos. Olha o nome, mineral, tem sais minerais dissolvidos. Então ela não é uma substância pura, uma mistura. Água pura, quando a gente fala em português, significa água potável, mas não tem sentido químico. O sentido químico é errado, tá bom? O sentido químico de água pura significa um sistema que tem apenas moléculas de água. Muito importante lembrar disso. Outra coisa é o oxigênio. Aquele oxigênio que foi utilizado nos hospitais, aquilo não é ar, tá, pessoal? É oxigênio. O oxigênio, ele é retirado do ar. É um processo bem complicadinho, gasta bastante energia, por isso que precisa de usina para produzir oxigênio. Gás carbônico. Uma barra de ferro. E aqui, o ouro. Ouro puro, né? Todos eles são chamados que nós chamamos de substâncias puras. E por que que isso é interessante? Porque essas substâncias são denominadas substâncias puras não só por essas características, que elas têm o mesmo tipo de molécula, mas por causa do tipo de identificação que podemos fazer delas. A primeira identificação para definir o que é substância pura tem a ver com seu ponto de fusão e seus pontos de ebulição. Deixe-me mostrar isso para vocês. E a partir de agora não pisquem, porque esse material ele sempre é cobrado no vestibular. Aqui, gráficos de mudança. Mudanças de estado de agregação. Esses gráficos de mudança de estado de agregação diz o seguinte, a teoria básica dele. Uma substância pura para ser substância pura, ou seja, um único tipo de molécula em toda a sua extensão, ela possui pontos de fusão e ebulição constantes. Que fique claro o que eu falei. Eu falei ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Deixa eu colocar os gráficos aqui para vocês, para a gente poder entender isso mais detalhadamente. O primeiro gráfico que eu vou colocar é um gráfico de aquecimento, que é mais simples, né, para a gente relacionar. E como exemplo, eu vou colocar aquecimento da água, porque a água, bom, a gente já sabe os pontos de fusão e ebulição dela, então fica mais fácil a gente relacionar e colocar. A água, vamos colocar aqui no gráfico de temperatura. Aqui pelo tempo,
de aquecimento. A princípio, vou colocar aqui a água a menos 20 graus Celsius e vou querer chegar a água a 120 graus Celsius, tá bom? Vamos fazer as transformações? Vamos lá. No primeiro caso aqui, a água está em que estado? Estado sólido. Não esqueça que daquilo que a gente já estudou anteriormente, tá bom? Isso aqui é ponto de fusão, ponto de ebulição da água, água pura. Aqui é 0 graus Celsius, aqui é quanto? 100 graus Celsius. Qualquer coisa abaixo de 0 graus Celsius tem que estado? Está em estado sólido. Entre 0 e 100 tem que estado? Estado líquido. E acima de 100 graus Celsius está em que estado? No estado de vapor. No caso aqui, vamos começar a menos 20 graus Celsius. A menos 20 graus Celsius, a água está no estado sólido. Então, o que acontece? Ela vai aumentar a temperatura dela até chegar a 0 graus Celsius. Zero aqui, né? Aí, o que acontece? Deixa eu mudar essa cor, que está diferente. Ela chega bem aqui. Quando ela chega bem aqui, ela começa o que nós chamamos de limite de fase. Limite de fase, que no caso é 0 graus Celsius, é a temperatura na qual a água começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Que fique claro, ela começa, não é instantâneo, ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui tem que estado? Sólido. E aqui, nesse ponto, está em que estado? Está estado sólido, mas líquido. Lembre-se disso daí. Imagine um copo com gelo, deixado em cima da sua mesa. Por mais que demore, o que vai acontecer? Ele, pouco a pouco, vai começar a derreter. Mas não derrete instantaneamente. Ele, pouco a pouco, se transforma em água. É como você tirasse o gelo do congelador. Ele está numa temperatura abaixo de 0. Quando você coloca em cima da mesa, a temperatura do gelo vai começar a aumentar, até chegar a 0. Respira! Chegou em 0 graus Celsius, ele começa a derreter. E esse começa a derreter, esse patamar que eu estou escrevendo aqui. E conforme ele vai derretendo, eu vou ter uma mistura de gelo com água. Só que a temperatura, em termos ideais, é claro, no sistema isoladinho, tudo bonitinho, a temperatura é constante, 0 graus Celsius. Ou seja, enquanto você tem água e gelo no seu copo, a temperatura, teoricamente ali, é de 0 graus Celsius. Mas tem uma hora que todo o gelo vai derreter. E quando todo o gelo derreter, ele vai chegar no próximo patamar. Ele vai ficar no estado líquido. E você vai aquecendo, até chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto, a água, em todo esse momento, está aqui no estado líquido. Mas quando chega aqui... Deixa eu aumentar isso aqui nessa tabelinha. Rapidinho aqui. Então, o que acontece aqui? O que acontece quando chega a 100 graus Celsius, a água começa o quê? Começa a ferver. Lembre-se da panela com água. A panela com água, ela começa a borbulhar. Quando a água começa a borbulhar, a temperatura ali é de 100 graus Celsius. Pode pegar um termômetro, se vocês tiverem algum termômetro desse tipo, podem medir. A temperatura vai ser de 100 graus Celsius. E enquanto toda a água não evaporar, não importa o quanto você aumente o fogo, a temperatura ela não vai ficar mais alta. Fala isso para sua avó, tá? Que ela gosta de colocar. Aumenta o fogo do feijão. Não, depois que começou a ferver, a temperatura era constante. E só se você aumentar o calor, só vai evaporar mais rápido. Mas a temperatura da água, ela não irá se alterar. Então, por isso que ela é uma substância pura, porque ela tem essas características, sabe? Então, nesse novo patamar, que é de 100 graus Celsius, o que ocorre? A água, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Ou, desculpa, do líquido para o estado de vapor. E coexistem, nesse limite de fase, o estado líquido e o estado de vapor. E continuará essa temperatura, e continuará existindo esses dois estados físicos enquanto a água estiver fervendo. Mas tem uma hora que a água vai parar de ferver. Perdão, tem uma hora que a água vai deixar de ferver porque ela vai evaporar completamente. Nesse caso, ela vai estar aqui estado de vapor. E o estado de vapor, você sabe, né? Vai embora. Ficou claro aqui? Então, todas as vezes que você vê um gráfico, senhores e senhoras, que tem esses dois limites, o ponto aqui, ponto de ebulição, e para cá, o ponto de fusão, que são esses limites de fase, todas as vezes que vocês examinarem isso no gráfico,
significa necessariamente que isso é uma substância pura. Então, isso aqui que eu escrevi, isso aqui que eu ensinei para vocês nesse momento, significa o quê? Isso aqui é o gráfico de substância pura. Lindo, não é verdade? Não, fala a verdade, não é que é lindo isso daqui? Portanto, caso não tenha essas características dentro do gráfico, vai ser uma mistura. E eu acho que já ficou claro o que significa mistura para vocês. Mistura, vamos lá, próximo tópico, tópico final da nossa aula. O que são misturas? Mistura é a união de duas ou mais substâncias puras diferentes. Simples, né? Exemplo de mistura, nós podemos relacionar aqui aço, o aço que nós utilizamos é uma mistura de ferro mais carbono. O petróleo que nós utilizamos. O petróleo é mais complicado. O petróleo é uma mistura complexa de centenas de hidrocarbonetos. O granito, a nossa mesa de granito. O granito, ele é feito de carbonato, de cálcio, quartzo, mica, todas essas substâncias. E, claro, o ar atmosférico, esse ar que nós respiramos. O ar atmosférico, ele é feito de uma mistura bem complexa de gases, né? De 78% de gás nitrogênio, cerca de 16% de gás oxigênio, e o resto são CO2 e outros gases que existem na atmosfera. Então, isso são misturas. E pelo fato de eles serem misturas, o comportamento físico-químico deles, ou seja, o ponto de fusão e ebulição, ele não vai dar aqueles patamares perfeitos, paralelos ao eixo X, conforme a gente já colocou. Ele varia. Ele varia. Então, dito isso, como é que é o gráfico de uma mistura? Como é que eu identifico uma mistura nesses gráficos? Desse jeito. Gráficos de ponto de ebulição, ponto de fusão, de misturas. Temperatura. Tempo. Ele começa assim, olha. Vocês estão percebendo? Eu não consigo definir paralelo ao eixo X ponto de fusão e ebulição, porque os pontos onde deveria ter o eixo, o patamar paralelo, ele não está, ele é todo inclinado, é todo doido. Nessas situações, nós observamos que, como não existe delimitado ou definido ponto de fusão e ebulição, olhando para o gráfico, nós verificamos que isso aqui é uma mistura. Por que ele é uma mistura? Porque não há patamares definidos, não há patamares definidos de ponto de ebulição, ponto de fusão e ebulição.
ponto de fusão e ponto de ebulição. Henrique, é só isso? Na verdade, tem uns casos especiais que eu gostaria de explicar para você, só para a gente encerrar isso daqui. Existem dentro das misturas dois casos especiais que podem ser cobrados em termos de vestibulares para vocês. São os casos de misturas que nós chamamos de misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Vamos dar uma olhada aqui. Mistura eutética mistura azeotrópica. É bem fácil de lembrar. A mistura eutética é aquela que tem ponto de fusão constante. Apenas. E a mistura azeotrópica é aquela que tem ponto de ebulição constante. Apenas. Por favor, não se confundam. Substância pura, né, que a gente estudou na primeira parte, ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante, sempre. Essas misturas especiais que eu estou falando, mistura eutética, mistura azeotrópica, elas têm ponto de fusão constante e ponto de ebulição constante. Ponto de fusão constante e ponto de ebulição constante, respectivamente. Examinemos os gráficos. A mistura eutética é a mistura de sólidos. É bem comum a gente lembrar isso em soldas. Aquela solda que se coloca em eletrônica é uma mistura eutética. Por exemplo, ela é feita de cádmio e também ela é feita de bismuto. Ela é bem interessante mesmo. Funciona assim. O gráfico de temperatura. Tempo. Aqui, ó. Tá vendo aqui, olha, na mistura eutética, esse patamar aqui, ele é paralelo ao eixo X. Então, isso aqui indica que ela tem ponto de ebulição constante. E o resto é tudo doido, né? Na mistura azeotrópica, temperatura pelo tempo aqui. Na mistura azeotrópica, você percebe que aqui, olha, você tem o ponto de ebulição todo doido, mas o ponto de... Desculpa, isso aqui é ponto de fusão, desculpem, tá? Que é ponto de fusão, tá? Ponto de fusão constante. Na mistura azeotrópica, eu tenho ponto de ebulição constante. Então, essas são as características, os casos que nós vamos lembrar, tá bom? Não é muito complicado, então vamos verificar aqui. Pessoal, encerramos essa parte da aula, tá bom? Não vão embora, deixa eu só parar a gravação, eu tenho que falar algo para vocês, tá?